senhoras e senhores, vergonha nacional foi a expressão do decano da Corte em recente sessão em que tratou do sistema penitenciário brasileiro. Hades, inferno dantesco, expressões do primoroso voto do ministro Lewandowski. Infelizmente, não se trata de exagero, mas de um retrato fidedigno da nossa realidade. Celas superlotadas, pessoas dormindo umas em cima das outras, proliferação de doenças infecto-contagiosas, falta de acesso à educação, à saúde, à justiça, alimentação inadequada, violações que são ainda mais graves em relação a minorias que estão na prisão, mulheres, homossexuais, transexuais, pessoas com deficiência. Os números, como apontou muito bem o relatório do ministro Marco Aurélio, são assustadores. O Brasil tem mais de 600 mil presos. Mas talvez mais assustador do que o dado numérico presente é a dinâmica do crescimento. Mais de 7% ao ano. O Brasil hoje tem a quarta maior população carcerária do mundo, mas caminha a passos largos para se tornar a terceira maior população carcerária do mundo. A Constituição brasileira padece de graves problemas de efetividade, mas em nenhum outro campo a distância entre as promessas generosas da Constituição e a realidade é maior, é mais abissal. Não há, talvez, desde a abolição da escravidão, maior violação de direitos humanos no solo nacional. Essa Corte é guardiã da Constituição e trata-se da mais grave afronta à Constituição que tem lugar atualmente no nosso país. Mas se a situação é gravíssima e justifica certamente a intervenção dessa Corte, e essa Corte tem corajosamente se manifestado em inúmeros casos, por outro lado, essa é uma intervenção também muito complexa. O expurgo de algumas normas jurídicas ou a fixação da interpretação de outras não solucionará o problema. Portanto, é conveniente um olhar para o direito comparado que mostra que há soluções possíveis para esses litígios muito complexos. Soluções que já foram adotadas em países como os Estados Unidos da América, seja no contexto da dessegregação racial, seja depois nos chamados Prison Reform Cases citados no voto do ministro Lewandowski. Na África do Sul, que enfrentou muito bem, por exemplo, a questão da falta de acesso à moradia para as pessoas miseráveis, em outros países, como a Índia, e especialmente na Colômbia, que formulou essa categoria do estado de coisas inconstitucional. Pode-se dar esse nome ou qualquer outro, isso não é relevante. O estado de coisas inconstitucional se caracteriza quando há uma violação maciça de direitos humanos, uma inércia prolongada das autoridades, um bloqueio institucional que faz com que essas autoridades não atuem, né? E a solução, o equacionamento, pressupõe medidas políticas complexas de diversos órgãos, de modo que uma decisão simples, daquelas que são, enfim, do arsenal tradicional da jurisdição constitucional, não são suficientes. Mas nessas hipóteses, os tribunais devem incidir e a hipótese parece perfeitamente talhada para a arguição de descumprimento do preceito fundamental. A DPF, o ministro Gilmar Mendes foi dos responsáveis pela formatação da lei que trata do Instituto, tem exatamente essa virtude. Ela busca chegar onde as outras ações não chegam, em proveito da supremacia da Constituição, em proveito da garantia dos direitos fundamentais. E todos os pressupostos para o cabimento da DPF estão configurados. Não há dúvida de que nós temos aqui a violação aos mais fundamentais preceitos da nossa Constituição. Não há dúvida, por outro lado, que essa situação dramática, que é de fazer corar, é a vergonha nacional, mas que também é de fazer chorar, que essa situação dramática se deve a atos dos poderes públicos. Da União, quando contingencia as verbas do FUNPEM, dos Estados, quando não constroem as vagas indispensáveis para minorar esse cenário dramático, quando não propiciam acesso à saúde, à educação, do Poder Judiciário, quando adota interpretações equivocadas, negando, por exemplo, a aplicabilidade imediata a tratados internacionais de direitos humanos. Está configurada também a subsidiariedade, porque não há outro mecanismo apto a sanar a lesão ao preceito fundamental.
Finalmente, existe a questão da consideração desse quadro dramático do sistema prisional brasileiro pelos juízes, no momento de decretação das medidas cautelares, no momento de fixação das penas, no momento de execução das penas. Para essa questão, a requerente se valeu de um magnífico parecer do professor Juarez Tavares, professor titular de Direito Penal da UERJ, que foi devidamente juntado ao processo. Como ressaltou o ministro Celso Mello recentemente, o excesso de execução no nosso país é generalizado, não é no estabelecimento prisional A, B ou C. Em regra, as sanções são cumpridas em condições incomparavelmente mais gravosas do que aquelas admitidas pela nossa ordem jurídica, do que aquelas presentes na lei de execução penal e consentâneas com a nossa ordem constitucional. Ora, o princípio da proporcionalidade e o princípio mais específico da proporcionalidade da pena, ele não se volta apenas ao labor legislativo. Ele também se volta à sua aplicação real e concreta no mundo, afinal, em que as pessoas vivem, no mundo em que os presos, as presas, os homens e as mulheres vivem. Proporcionalidade é e deve ser isso. Pois bem, assentada essa premissa, sabe-se que o juiz hoje, cumprindo a lei, muitas vezes decreta uma prisão cautelar, fixa a pena de prisão. E aí eu acho que cabe uma analogia com o que a filósofa Hannah Arendt falou na banalidade do mal. Pessoas que são boas, íntegras, mas que, de uma maneira quase que mecânica, cumprem uma lei alimentando um sistema que é hediondo, que é odioso, que é infernal, que massacra as pessoas. Então, para minorar isso, deve ser levado em consideração esse quadro dramático, em primeiro lugar, para que haja ainda mais parcimônia da decretação, aliás, hoje não há nenhuma, mas para que haja parcimônia na decretação das medidas cautelares penais, especialmente as que constrangem a liberdade e mandam pessoas para a cadeia. Em segundo lugar, para que a prisão seja vista realmente não como uma última ratio, mas como uma ultimíssima ratio, porque hoje a prisão é mandar o sujeito para o inferno. Em terceiro lugar, para que isso seja considerado no contexto da execução da pena. O ministro Barroso, num belíssimo voto sobre responsabilidade civil, já enfrentou a questão, mostrando como, enfim, a legislação se assenta numa certa equação, numa equação em que, para um determinado fato, ao qual se atribui uma certa gravidade, fixa-se uma pena. Isso depois o juiz considera e deve fazê-lo, né, enfim, levando em consideração as circunstâncias específicas do caso, etc, etc. Pois bem, num cenário de abusos e excessos de execução, o juiz de execução penal pode ajustar a pena tal como ela é cumprida à própria equação estipulada por quem sentenciou. Na medida em que eu altero a intensidade da pena, o grau aflitivo da pena, para que aquela equação seja mantida, não se está mudando a equação, não se está alterando, enfim, a decisão judicial, porque isso está fora do escopo da execução, para manter exatamente a mesma equação, a duração da pena deve diminuir. E essa Corte, se considerar pertinente, pode estabelecer parâmetros para isso, ou pode determinar que um outro órgão, como o CNJ, eventualmente estabeleça esses parâmetros. Senhoras ministras, senhores ministros, eu, no início da minha sustentação, falei que o sistema prisional brasileiro era infernal e não acho que seja uma frase exagerada. Mas há uma diferença entre o sistema prisional brasileiro e o inferno de Dante, por exemplo. No pórtico do inferno de Dante está escrito: abandonai toda esperança, vós que entrais. A esperança está hoje nessa corte. Há esperança. Essa corte pode ser a voz daqueles que não têm voz. Pode ser o bastião de defesa dos mais excluídos dentre os excluídos. Há esperança porque há juízes em Brasília. Exatamente porque tem essa esperança, a requerente confia que essa corte vai conceder integralmente a cautelar nos termos em que foi postulada na petição inicial. Muito obrigado.